Papo de amiga aqui hoje, tô até mais pertinho de vocês. Hoje eu vou contar o porquê que eu deletei o meu Instagram e porquê que eu pretendo não voltar pra ele, pelo menos por enquanto. Bom, vou contar um pouquinho, pelo menos ali, fazer uma introdução pra vocês, né? Eu sou uma pessoa normal, sempre gostei do Instagram, tenho Instagram nem sei há quantos anos, mas sempre fui bastante ativa. Eu não era de postar tanto assim, mas também não era tão low profile. Então, às vezes eu gostava de compartilhar um momento do meu dia, o meu momento de devocional, alguma coisa que eu tava comendo, um lugar bonito, alguma paisagem. Sempre gostei de postar coisas mais assim. Nunca cheguei a postar nada assim de falando mesmo, não nesse Instagram meu particular, só no de trabalho fazia isso. Mas eu sempre tive esse relacionamento assim com o Instagram. Às vezes eu sumia, não postava nada por um tempão, às vezes me dava um surto, eu postava todo santo dia. Então o meu relacionamento com o Instagram sempre foi dessa forma. E aí que depois de estudar bastante desenvolvimento pessoal e trazer isso cada vez mais para minha vida, eu comecei a ficar incomodada com o tempo de uso do Instagram que eu tinha diariamente. Então vamos pensar aí que durante o dia a gente tenha 16 horas. Vamos pensar que aí durante o dia a gente tenha 16 horas livres, né? Tirando a nossa hora de sono, a gente tem durante o dia 16 horas. Tinha dias que eu chegava a ficar por 5, 6 horas no Instagram. Isso é até surreal, assim, de pensar, porque vamos pensar que a gente trabalha 8 horas por dia, e era o que eu trabalhava mais ou menos, e fala, gente, será que eu trabalhei mesmo? E assim, é uma coisa assim tão automática que você nem percebe que você tá mexendo, você não percebe que a hora tá passando. E isso começou a me incomodar um pouquinho, porque eu comecei a observar mais. Eu coloquei aquele aplicativo que tem no iPhone de mostrar quanto tempo você passa por dia nas redes sociais. E aí começou a aparecer esses números absurdos e eu comecei a me observar mais. Falei assim, será que é verdade? Isso não tá contando errado, porque não é possível. E sim, era possível. Eu ficava horas e horas mexendo no Instagram. E então eu comecei a tomar algumas atitudes que melhoraram bastante essa questão do tempo no Instagram. A primeira coisa que eu fiz foi dar um follow em um monte de coisa nada a ver que eu seguia, coisa que só tava lá por estar, pessoas que eu tinha conhecido às vezes uma viagem a trabalho, nunca mais vi pessoa, então pra mim não fazia mais sentido. Comecei um por um a dar um follow, fazer uma limpa mesmo, lojas que eu me interessei no passado, hoje não me interesso mais, perfis, às vezes, sei lá, de qualquer assunto que não faziam mais sentido pra mim. Eu comecei a fazer essa limpa, já ajudou bastante. Depois, outra coisa que eu fiz que me ajudou muito foi colocar as pessoas no silenciar. Eu acho que é silenciar que é no Instagram. Meu celular tá em francês, então eu não sei como que é em português. Mas você vai no perfil da pessoa e acho que tem a opção lá, silenciar, e eu ativava todas as opções. Eu fazia isso com pessoas que eu não tinha muito interesse em saber da vida, que não eram tão próximas de mim, mas que eu não ia dar um follow na pessoa, porque hoje em dia parece que isso até é falta de educação. E sendo bem sincera, isso me ajudou demais, ajudou muito mesmo. Então eu parei de passar a ver stories que não faziam mais sentido, ver foto no feed que não fazia mais sentido pra mim, só porque a pessoa tava ali. Eu tinha aquela meio neura, sabe? A pessoa tem uma bolinha ali que tá vermelhinha, eu vou clicar só pra apagar. Eu sou meio assim, não posso ter notificação nenhuma no celular, que eu quero sumir com elas. Então eu fazia isso com os stories. Só que não era uma coisa que me interessava, e às vezes eu tava rodando ali. Sabe quando você fica só assim, ó? Gente, por que eu vou fazer isso? Então eu acabei silenciando essas pessoas e isso me ajudou muito. Então essa foi a segunda atitude que eu tomei enquanto eu estava ali no Instagram para tentar diminuir o meu tempo de uso. E foi algo que realmente funcionou, realmente valeu a pena. Todas as pessoas que eu não tinha muito interesse em saber da vida, eu acabei ali colocando no silencioso, no silenciar, pessoas que postavam coisas que me irritavam, mas era muito próxima e eu não podia dar um follow, não podia dar um follow. Eu acabei fazendo isso e me ajudou demais. Depois, eu comecei ainda a perceber que eu ainda passava bastante tempo no Instagram, que daí eu comecei a ficar meio que viciada nos Reels. Eu nunca fui muito assim de assistir Reels, mas eu me pegava de fim de semana rodando Reels. E aí isso também começou a me incomodar, porque eu passava ali horas fazendo nada com nada. E até foi uma coisa que minha psicóloga me falou, ela falou assim, Amanda, o que você se lembra depois que você sai do seu celular? Você ficou horas ali? Tem alguma coisa que realmente você se lembre?
aquilo ali passou, acabou, é conteúdo vazio, não vai te trazer nenhum benefício, não vai te ajudar em nada, não vai te agregar em nada. Esse tempo que você gasta fazendo isso, você poderia estar fazendo outra coisa que realmente vai te descansar de verdade e que realmente vai agregar alguma coisa na sua vida. Então eu peguei isso pra mim e realmente comecei a aplicar na minha vida, porque realmente não fazia sentido ter esse tempo todo jogado no lixo. E às vezes a gente acha que assistir stories, ficar no Instagram rolando feed, a gente tá descansando. E não, a gente não descansa fazendo isso. O nosso cérebro tá ali recebendo um monte de informação. Isso não é descansar o cérebro. Depois eu posso até voltar e falar de algumas formas que a gente descansa de verdade, o que realmente faz o nosso cérebro descansar. Mas já falo pra vocês que ficar horas e horas no Instagram não é descanso. A terceira coisa que eu fiz foi colocar um limite de tempo, porque aí eu já tava assim, meu Deus do céu, tô passando muito tempo nesse negócio. Então, eu limitei o meu tempo de uso no Instagram. E isso também me ajudou demais, ajudou muito. Eu tinha 1 hora por dia. E assim, vou confessar pra vocês que eu gastava essa 1 hora durante a manhã mesmo. Então, assim, ela dava 10 horas da manhã, já tinha acabado essa 1 hora. Porque, fiquei, às vezes eu tô fazendo um aeróbico numa bike, alguma coisa, numa esteira, eu tô ali rolando feed, olhando um monte de coisa, ou até vendo os conteúdos que eu gostava mesmo, e tinha muita coisa, e daí passava super rápido. Então, essa 1 hora também acabava rapidinho, mas daí eu me continha e não entrava mais. Tinha dias assim que eu dava uma burlada, sabe? Mas não era muito não, eu ficava me policiando depois. Porque daí você tem a opção de adiar por mais 15 minutos, então você entra por mais 15 minutos, depois mais 15, e assim, às vezes eu fazia isso, não era sempre, era mais quando tava numa sexta-feira ou final de semana, eu dava uma burlada nisso. Mas durante a semana me deixava assim bem certinha de seguir com isso pra manter essa 1 hora de tempo de uso. E eu era tão viciada nesse negócio que nenhuma dessas 3 coisas resolveu. E como eu já estava incomodada mesmo, eu já estava 1 hora por dia, eu falei, quer saber? Eu vou deletar. Deletar não, eu fiz na verdade aquela opção que tem de ocultar, porque tem muita coisa lá da minha história, da minha vida, e eu tenho uma certa dó de deixar de lado, pelo menos por enquanto. Tem todas as postagens do meu filho quando era pequenininho, tem um monte de coisa. Apesar de eu ter isso salvo, lá era muito mais fácil de encontrar, né? Eu tô com nostalgia, quero ver os destaques que eu deixei ali só do meu filho. Então eu vi ele pequenininho e ali tava tudo certinho, tudo salvo. Então eu não deletei efetivamente, eu só fiz essa ocultagem, nem sei se existe essa palavra, mas eu só ocultei ele ali do Instagram para aparecer para as outras pessoas, e também eu apaguei o aplicativo do meu celular. Então eu tomei essas atitudes e agora eu vou contar para vocês quais foram os benefícios de ter feito isso tudo. Quando eu tinha limitado o meu tempo de uso, eu já tinha percebido uma queda muito grande na ansiedade. Eu não sei porquê, eu não sei explicar, mas deve ser por conta de você ficar consumindo, você fica ansioso. E quando eu diminuí esse tempo, isso já melhorou bastante. Já tive uma queda assim significativa, senti uma paz muito grande e assim, não tinha tanta ansiedade mais durante o dia. E depois que eu deletei, gente do céu, que paz, que paz. É uma coisa assim que você nem percebe, que te consome tanto, que suga tanto a sua energia, que te deixa tão para baixo, porque é uma infinidade de coisas que tem ali, que a todo tempo você tá se comparando com a vida alheia, mesmo sem você querer, ou inconscientemente, né, você não é uma coisa que você quer fazer, ninguém quer ficar se comparando com as outras pessoas. Então você tem aquilo ali, aquele excesso de informação, aquela briga, comentário, tinha muita assim, vício de ler comentário, então lia, curtia um monte de comentário, via briga de pessoas que eu nem conhecia na vida, torcia para um lado e trazia para mim aquele estresse que não era nem para existir na minha vida, que não era um assunto nem que eu tinha domínio sobre ele, que pouco me importava. E eu tava ali vendo as pessoas discutirem coisas de política, assunto de política, eu via o tempo todo aquilo, ficava nervosa, aquilo me gerava também ansiedade. Então, a coisa mais significativa que aconteceu
foi ter diminuído a ansiedade. E hoje é uma paz eu não precisar ficar abrindo esse negócio o tempo todo pra consumir, pra ver. Eu não preciso disso. E outra coisa também que mudou bastante pra mim foi a questão do tempo. Hoje eu vejo quanto de tempo eu tenho disponível. E o engraçado é que no começo eu abria automaticamente, eu clicava exatamente onde estava o aplicativo, não era mais, né? Entrou o WhatsApp no lugar. E eu já abri o celular para fazer outra coisa, para ver um despertador, olhar minha agenda. Eu já ia assim, abria o celular e clicava lá direto. Eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Isso eu percebi também quando eu coloquei o limitador de tempo, porque tinha passado a hora e eu só abria, daí ele me bloqueava. Mas depois, ainda que eu deletei, ainda consegui perceber isso, que era um vício mesmo. Então eu ficava abrindo o celular, abria o Instagram, abria o celular, abria o Instagram. E eu nem queria entrar no Instagram. E olha só como esse negócio te suga, né? Porque você abre o seu celular, você abriu o seu Instagram, você nem queria estar lá, e aí você é consumido por um mundo, um mar de informações, quando você vê, você já passou horas ali. Então, o fato de eu não ter mais o Instagram me ajudou muito na questão de tempo. E aí eu vejo quanto tempo eu tinha disponível durante o meu dia e eu não aproveitava, porque eu estava mergulhada naquele aplicativo, fazendo vários nadas. Raramente fazendo alguma coisa de útil, alguma coisa que agregasse de verdade na minha vida. E depois disso, meu marido também deletou o Instagram dele. Ele falou que também foi a melhor coisa que ele fez, porque era a mesma coisa, a mesma história. Às vezes ele tava ali com um tempinho de espera, a gente não tem mais tempo, paciência pra esperar, né? Um tempinho de espera, já pegava o Instagram e ficava ali rodando por horas. Então, se você quiser ter mais tempo, mais paz na sua vida, deleta esse negócio. Eu sempre falo que não tem dinheiro no mundo que compre a nossa paz. E a paz é algo que a gente realmente não tem como comprar. E o fato de a gente ter essa paz gratuita, sem estar nas redes sociais, ali competindo com todo mundo, se comparando com todo mundo, gerando ansiedade para si mesmo, é maravilhoso. Então, se você está assistindo esse vídeo porque você está em dúvida se você deve fazer isso, só tenta fazer. Eu tô há quase um mês sem Instagram e eu vou falar bem a verdade que eu não tô sentindo falta nenhuma. Eu não tenho falta de mostrar minha vida para as pessoas, não tenho falta nem interesse em saber da vida das pessoas também, o que acontece, o que não acontece. Não tenho falta de ver notícias o tempo todo, porque se tiver alguma notícia tão interessante, tão relevante assim, uma hora vai chegar em mim. Eu não tô completamente sumida do mundo, né? A gente tá na internet o tempo todo. Então, também não tem interesse nessa parte. Política, nem pensar também, não quero nem saber. Brigas alheias, fofocas. Então, eu não quero mais nada disso pra minha vida. E ter tomado essa atitude foi a melhor coisa que eu fiz esse ano. Então, fica meu recado aqui pra você. De verdade, se você realmente quer ter mais paz na sua vida e mais tempo livre, tenta fazer isso. Às vezes a gente fala, né, que não tenho tempo, a vida tá corrida, a gente tá tão acostumado a falar isso, e a verdade é que sobra tempo. Porque a gente perde muito do nosso tempo precioso ali rolando feed, olhando a vida das pessoas que não vão mudar e nem agregar em nada na nossa vida. Então, nesse dia fica meu recado aqui pra vocês.